um privilégio muito grande ocupar o púlpito da igreja nesta hora. Púlpito da Igreja Presbiteriana da Tijuca, aonde cheguei em 1971. E aqui encontrei tanta gente. E o querido presbítero emérito Elias de Freitas, meu companheiro de mocidade. Eu quero agradecer ao reverendo Anderson, seus presbíteros, pelo convite que me foi feito e que prontamente aceitei. E quero trazer a todos o beijo e a saudação da primogênita do reverendo Zaqueu Ribeiro, fundador desta igreja, a Ana Cristina, com quem estou casado há 50 anos. É muita história, não dá tempo para contar mesmo. O reverendo tem toda a razão. Então eu quero falar daquilo que me compete agora. Eu quero falar das Escrituras. Lembrar a todos que uma das formas preferidas de Jesus para transmitir aos seus ouvintes o seu excelente ensino, uma das formas preferidas por ele era a parábola, não é verdade? E no Evangelho encontramos inúmeras parábolas proferidas pelo Senhor Jesus. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma história composta, pelo que ensina, de realidades concretas, de realidades do dia a dia das pessoas, para transmitir ensinamentos espirituais. Essa era uma forma das mais preferidas por Jesus. E é por isso que eu quero chamar a atenção da igreja agora para uma dessas parábolas. E ela está registrada no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Seria bom que você encontrasse o texto para acompanhar a leitura que vou fazer agora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, desde o verso 9. Estou dando tempo para que as pessoas encontrem o texto e aproveitem a leitura que faço desde agora. Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Homem extraordinário, não é? O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Pobre coitado. Digo-vos, disse Jesus, que este desceu justificado para a sua casa,
e não aquele fariseu, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É a parábola que vai orientar a nossa reflexão desta hora. Uma parábola que nos fala sobre algo que nos define como igreja. A parábola trata de oração, percebeu? O tema da parábola é oração. E para tratar do tema, Jesus se vale da figura de dois homens, um fariseu e um publicano. Bom, é preciso primeiro saber o que cada um representa. O que o fariseu representa à luz do texto? O homem da lei, o mestre, o líder religioso, o teólogo, o conhecedor profundo da doutrina, um homem respeitado pelo que fazia e pelo que era. Esse era o fariseu. Por outro lado, o outro personagem é o publicano. E quem era o publicano? Alguém quer dizer? Quem era o publicano? Pode errar, não tem problema. Pode dizer e errar, mas também pode acertar. Quem era o publicano no tempo de Jesus? Isso, cobrador de impostos. Não era isso? Ele era considerado um publicano pelo povo, pelos seus conterrâneos, de quem recolhia impostos para enviar a Roma, ao dominador, ao conquistador da nação de Israel. Era um homem desprezível, não é? Como desprezível é todo aquele que cobra imposto. Não é verdade? Alguém aqui gosta de cobrador de imposto, me avise, que eu vou dar o endereço. Era um homem aproveitador, oportunista, que tirava dos seus patrícios para enviar a César. Era um homem desprezível e, por isso, desprezado. Ninguém queria olhar para publicano. Passava virando o rosto, até mesmo para não ser cobrado. É duro pagar imposto, né? Pior é quem cobra. Quem vive de cobrar imposto. Eu não estou aqui fazendo política, não, pelo amor de Deus. O reverendo chamou muita atenção para isso. São camisas que podem polarizar alguma coisa. Até é verde com amarelo, é vermelha. Nós aqui não tratamos disso. A igreja não tem esse discurso. A igreja, com crase, a igreja compete pregar o evangelho. O resto é para os outros, sem perdermos a noção de cidadania. Não, ninguém está dizendo isso aqui também. Mas cada um guarde aquilo que lhe pertence no coração. Mas como igreja nós não temos discurso polarizado, graças a Deus. Nem cobramos impostos. Veja que a camisa é vendida pelo preço de custo. Não há lucro. Veja que o ofertório é tempo de gratidão e de oferta espontânea. Maravilhoso isso. Bem, continuando. Vamos continuar? A senhora está muito atenta, eu estou prestando atenção. Que bom, que bom.
ali estavam no templo o fariseu e o publicano. Diz o texto que o fariseu orava de si para si mesmo. Perceberam isso? Ele não orava para Deus, ele orava de si para si mesmo. E dizia: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Não, muito menos como este publicano, esse homem desprezível, e é mesmo, e por isso desprezado. Já o pobre do publicano, sem levantar os olhos ao céu, batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, olha para mim, volve para mim o teu olhar bendito, porque olhar eu não recebo dos meus, e com toda a justiça, sê propício a mim, pecador. Por isso, nós temos que prestar muita atenção nessa parábola, porque o fariseu, o mestre da lei, o homem importante, orava de si para si mesmo e se comparava aos outros, e muito particularmente ao publicano. Eu sou melhor, eu não sou como este pobre coitado, eu sou o mestre, o doutor. Orava de si para si mesmo. Sabem por quê? Porque em vez de ver Deus na prece, ele viu os outros. Percebeu? É isso que ele está dizendo. Eu não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu sou melhor. Não viu Deus, viu os outros. É uma advertência muito séria, porque oração é algo que define a igreja. A igreja se reúne para orar. A igreja no culto tem momentos e muitos de oração, porque é uma prática indispensável à dinâmica eclesial. Mas é preciso que a igreja atente para a parábola e, em vez de ver Deus na prece, vê os outros. Vê o ar-condicionado se está funcionando ou não, se todas as lâmpadas estão acesas, se o coro é bonito ou não, e é bonito. E ao não ver Deus na prece, não se vê, não se descobre, como fez o publicano, que sem olhar para cima, preste atenção no que está dito o texto, sem elevar os olhos ao céu, diz a Deus: Senhor, sê propício a mim, porque sou pecador. Sem olhar para cima, olhando para baixo, que se vê Deus. Porque é no nosso chão em que pisamos que Deus chega. Não é nas alturas que encontramos Deus, porque as alturas não nos pertencem. Elas estão tão distantes de nós. Se Deus não viesse em Cristo e nos alcançasse no nosso chão duro, nós não veríamos Deus.
Mas quando vemos Deus olhando para o chão, nós nos vemos. Por isso o pecador diz, sem olhar para cima, Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele não viu outra coisa. E era isso que ele precisava ver. A sua realidade pequena, desprezível, que lhe tirava o olhar dos outros, que o deixava sozinho na sua indignidade profissional. Eram dois homens absolutamente diferentes um do outro, absolutamente distintos entre si. Chegaram ao templo com ocupações diferentes, com disposições religiosas diferentes, com títulos diferentes e diferentes na prece. Um orava de si para si mesmo, o outro, sem levantar os olhos ao céu, viu Deus, e vendo Deus, viu a si mesmo. Pois bem, esses dois homens absolutamente distintos entre si, assim chegaram ao templo, distintamente oraram, e é sensacional. Ao terminar o texto, Jesus diz: todo aquele que se humilhar será exaltado, e que se humilha e o que se exalta será humilhado. Entraram absolutamente distintos entre si no que faziam, como conduziam a sua religiosidade, como se apresentavam diante dos outros, distintos na prece, na oração, distintos saem do templo. Não é? Um publicano sai perdoado, porque foi isso que ele pediu. Senhor, sê propício a mim. Pecador. De lá ele sai perdoado em Cristo, porque aquele que se humilha será exaltado. O outro sai vazio como entrou, porque todo que se exalta será humilhado. Ah, como é duro, como pastor, reverendo, perceber que há pessoas que saem do culto como entraram, vazias, porque não viram Deus, viram paredes, viram aparelhos, instrumentos, tudo de qualidade. O púlpito belíssimo, que não é para qualquer um ocupar, é preciso fazer curso, ser examinado, ser ordenado. Tem gente que entra e sai assim. Mas tem gente que sai por uma semana de vitórias, gente que sai enriquecida pela palavra, pela comunhão de Deus no seu espírito, pela visão da sua graça, e sai como deseja sair, com o perdão de Deus. Eu lembro quando entrei aqui pela primeira vez, em 1971. Sentei ali, onde você está. Aí mesmo. Era dia de Santa Ceia. Reverendo Zaqueu dirigindo o culto. Eu só lembro de uma coisa, acima de todas, que eu não parei de chorar o tempo todo.
Tanto que quando acabou, o reverendo Zaqueu me chamou e disse: quero falar com você depois do culto. Ele percebeu, porque eu não escondi. Eu chorei porque eu podia chorar. Aqui era o lugar em que eu liberei as minhas lágrimas. Se eu pudesse descrever como eu saí daqui, talvez vocês chorassem também. Mas não há palavras para descrever isso. A memória está viva, mas as palavras me escapam. Como você tem orado, prestando atenção na roupa do pastor, que é bonita, né? Na sua figura encantadora. Encantador eu sou. É ou não é? Não. Porque você tem que olhar para o chão. Porque é no seu chão que Deus vai encontrar você e vai se deixar observar. E aí você há de recompor-se, há de receber um olhar que já os seus não lhe dedicam. O olhar da sua graça que refaz, que recompõe e que restaura. Deus abençoe você neste domingo abençoado. Que você saia daqui exaltado, porque se humilhou diante de Deus, enxergou a si mesmo, pequeno como você é e como eu sou, porque a igreja, irmãos, a igreja não é o lugar dos melhores, mas também não é o lugar dos piores. A igreja é o lugar dos iguais, porque em Deus somos todos absolutamente iguais, pequenos, pecadores, imperfeitos, mas com a oportunidade de ser melhor, na medida em que a prece se dá como deve. Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Só isso. Deus abençoe você. Uma semana feliz, um aniversário mais do que feliz, e que a graça do Senhor seja sempre muito abundante sobre sua vida.